Tiago capítulo 4, queridos, versículos 6, 7 e 8. Nós vamos ler 3 versículos. A mensagem do Senhor, ela que cura, ela que transforma, em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Amém, Jesus. Se você não achou, vou esperar aí na Aparecida ali. Amém, achar. É bom que você abra para nós lermos junto. Em nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 3 versículos. Mas vou meditar somente em um versículo, a partir de um versículo. Mas temos que ler o 6, o 7 e o 8. Amém? Em nome de Jesus. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus, para nós, em reverência à palavra, para nós lermos a palavra do Senhor. Posso ler, queridos? Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resistir ao soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém. Senhor, de acordo com a oração da pastora Lídia, aleluia, em tua igreja, estamos de acordo, Senhor. Eu estou à disposição, à dispensação do teu Espírito, para ministrar a tua palavra nesta noite. Fala o nosso coração em nome de Jesus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, na época de Jesus, existia 3 Tiago. Para vocês não confundirem quem escreveu o livro de Tiago, existia 3 Tiagos. Então você também não sabia que na época de Jesus existia vários Jesus? Vários, porque era um nome comum. Então, na época de Jesus havia 3 Tiagos. O primeiro Tiago era o Tiago, filho de Zebedeu, que era pescador. O segundo Tiago é o Tiago, filho de Alfeu. E o terceiro Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Quem foi que escreveu a epístola é o Tiago. Foi o Tiago, irmão de Jesus. Então isso é muito importante, você entender quem escreveu este livro. A pessoa que escreveu foi Tiago, mas qual Tiago que escreveu? Então foi o irmão de Jesus. Aleluia, aquele que andou com Jesus, aquele que esteve com Jesus. Amém, querido? Tiago era um conselheiro, irmão, ele aconselhava. Você sabia que o conselho, ele cura? O conselho coloca a pessoa numa posição, um bom conselho. Tem pessoas que falam assim, tem um ditado aí que diz assim: se conselho fosse bom, vendia o conselho, mas conselho é bom. Você sabe como foi que Salomão prosperou Israel, abençoou Israel? Através do conselho. No tempo que Salomão temia o Senhor. Então o conselho é muito importante. O conselho, irmão, o bom conselho, aleluia, livra a pessoa de certa situação ruim. Então Tiago era um conselheiro da igreja. Ele fala aqui de vários assuntos. E um assunto que ele trata é um assunto, irmãos, que até nós vivemos nessa geração, né? A tentação de Satanás. Satanás tem tentado a sua igreja. Satanás tem tentado os filhos de Deus a todo momento, de toda forma, irmãos. Quando algo não vai bem, é porque ali tem a mão de Satanás. Ali tem o dedo do inimigo da tua alma. Então você tem que tomar cuidado quando você estiver passando por uma luta, por um problema, e você querer desistir, quer parar. Ele quer isso mesmo que você para. Ele quer mesmo que você desiste, né, irmãos? Verdade, esse é o trabalhar dele. Então
você tem que parar, pensar e dizer assim: olha aí, aqui tem um dedo do inimigo. Quando o negócio está meio atrapalhado, você pode ter certeza que ali, né, tem um dedo do inimigo. Nós lemos há 3 versículos aqui. Meu Deus, no domingo passado, eu dei uma introdução dessa ministração. Eu não ministrei essa mensagem domingo, por causa do tempo, então eu ministrei somente a introdução, trazendo a sua atenção aqui para os 3 versículos que nós lemos do Tiago. Tiago fala aqui no versículo, dá uma atenção aqui no versículo 7. Olha para o versículo 7, vamos repetir ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu Tiago e ele fugirá de vós. Então, 2 coisas que você deve fazer para que o diabo fuja de você. Qual é, pastor? Primeiro, a coisa que você tem que fazer é sujeitar. Sujeitai a Deus. Aleluia. Sujeitai-vos a Deus. E a segunda coisa é você resistir o diabo. Não existe outra forma do diabo fugir de você se não for você sujeitando a Deus e resistindo Satanás. Você precisa colocar uma resistência. Não é Deus que vai colocar resistência para você, é você que coloca a resistência. Porque se fosse Deus que colocasse a resistência, a palavra estava falando que era Deus que colocava a resistência. Mas está dizendo que é você que coloca a resistência. Somente desta forma que o inimigo da tua alma, que é Satanás, ele vai fugir de você. A Bíblia não fala de outra forma que o inimigo foge de você. É através de você sujeitar a Deus e colocar uma resistência. Então nesta noite eu quero pregar aqui, aleluia, na parte A, aleluia, desse versículo. Amém, querido? A parte A desse versículo. Qual é a parte A? Aleluia. Bem-vindo, pastor. Prazer. Um abraço aqui, ó. Pode ser, missionário. Bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o versículo 7 de Tiago, capítulo 5. Você sabia que eu estava em casa, eu senti que você ia vir da igreja hoje. Meu Deus, você está no sofá, pai. Vem você da minha memória assim. Eu não sei se você tem essa aí, vem a face da pessoa na memória. Quando aquela pessoa vai aparecer ali, não sei o que acontece isso com as pessoas, mas vem a face da pessoa assim na minha memória. Eu vi a face do Senhor na minha memória. Amém, irmãos? Amém. É, meu amigão aí, irmão em Cristo. Amém. Amado, aleluia, versículo 7, trazendo a sua atenção para o versículo 7 do capítulo 5 de Tiago. De quem é o Tiago? Tiago, irmão de Jesus. Quem escreveu foi o Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago do Zebedeu, não é o Tiago do Alfeu, não. É o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu isso aqui, amado. Aleluia, ele era um conselheiro, aleluia. Então ele diz: olha, não adianta você pular, não adianta você correr, não adianta você fazer aquilo para que o inimigo, né, das nossas almas venha fugir de vocês. Somente essas 2 coisas: sujeitai a Deus e colocar uma resistência a ele vai fugir de vós. Glória a Deus. Amém, querido? Então, esse versículo 7 divide em 2 letras, letra A e letra B. A letra A eu sempre chamo, a letra A é sujeitai-vos a Deus, e a letra B é você resistir ao diabo. Eu quero falar nesta noite, a minha ministração nesta noite, você precisa urgentemente sujeitar a Deus. Diga assim: eu preciso urgentemente sujeitar a Deus. Aleluia. Sujeitar a Deus, irmão, não é impossível para aquele que quer ser santo. Amém. Que quer ter uma vida no altar de Deus. Amém. Não é impossível. Mas aquela pessoa que não está nem aí, é difícil para aquela pessoa. Mas a pessoa amada, né? Que ele, aleluia, reverencia a Deus, ele tem facilidade, sim, porque o próprio Espírito de Deus o ajude, né, irmãos? A nossa luta aqui na terra, aleluia, Paulo deixou bem claro, né, lá em Romanos, que nós temos que pedir ajuda, é o Espírito Santo. A gente vê crente no dia de hoje que não pede ajuda ao Espírito Santo.
né? A gente vê crente no dia de hoje tão nervoso, irmão, pronto para brigar, pronto para discutir, não tem mais, né? Não tem mais paciência alguma, né, querido? E se você olhar, e o inimigo ele quer que a igreja, o irmão, a irmã, né, irmãos, vive desta forma, né? Violento, bravo, né? Sem educação. É isso que ele quer. Mas para aquela pessoa que é humilde, amado, amada que está aqui nesta noite, a primeira prova que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo é o seu comportamento. É o seu comportamento, é o seu testemunho. É, querido? Você vai conhecer quem é a pessoa pelo testemunho da pessoa. A vida dela no dia a dia, querido. A nossa vida, amado, do dia a dia conta muito. Amém, querido? Conta muito a nossa vida. A nossa vida, querido, é algo assim que mostra quem nós somos na presença de Deus. Então, é a nossa vida. Nós temos que trabalhar isso na nossa vida, querido. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Precisamos sujeitar a Deus. A palavra do Senhor nos fala, amados. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Então a pergunta seria: o que significa sujeitar a Deus? Aleluia. Nós vemos que Paulo escrevendo a igreja aos Romanos, amado, Paulo fala que nós não podemos aceitar, né, o destino deste mundo, o comportamento deste mundo, o que este mundo está fazendo. Mas a Bíblia aqui fala que nós temos poder para transformar pela renovação do vosso entendimento. Amém? É o entendimento, a renovação. E nós temos que trabalhar em nós, renovando a nossa mente. E também tentando transformar com a palavra, levando a palavra do Senhor. Aleluia. Três coisas significa quando nós sujeitamos a Deus. A primeira coisa, irmãos, aleluia, precisamos alinhar a nossa mente, aleluia, ao Senhor. Alinhar a nossa mente, querido. Nós vemos tanto crente tribulado, tanto crente sem paz, irmão, tribulado, não sabe o que fazer, em desespero. E quando a sujeitar a Deus faz parte do alinhamento da nossa mente ao Senhor, a nossa mente ao coração, à vontade do Senhor. Nós vemos por isso que Paulo fala, renovar o nosso entendimento, aleluia. Precisamos alinhar, aleluia, esta mente. A segunda coisa que significa, aleluia, alinhar o nosso coração, aleluia, a Deus, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, amado? As pessoas nessa geração, querido, só preocupa com a sua vontade, seja feita a minha vontade. Não sabe qual é a vontade de Deus. A igreja precisa saber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade, amado, não é a vontade de Deus. E muitas vezes, para nós fazer a vontade de Deus, precisamos sacrificar ou renunciar à nossa vontade. Se nós não renunciar à nossa vontade para entrar na vontade do Senhor, amado, nós não participamos, nós não será a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento vai ter a mente de Cristo. A igreja do arrebatamento vai ter o coração de Cristo. Amém. A igreja do arrebatamento, ele está na vontade de Cristo. Eu quero que você deixe os olhos e fale: Senhor, eu preciso estar na vontade de Cristo. Aleluia. Estenda a sua mão para o seu lado neste momento, pela fé, e declara, diga assim: Senhor Jesus, cria na minha família a tua vontade. Oh, aleluia.
A terceira coisa que significa sujeitar, aleluia, a Deus, aleluia, precisa escolher obedecer, aleluia. A tua escolha é obedecer. Se você olhar na Bíblia, irmãos, na Escritura Sagrada, aleluia, uma das coisas que o Senhor pede é a obediência. Essa semana eu encerrei, sempre um costume meu, e todos os dias ler um capítulo da Bíblia, aleluia. Eu leio, como hoje eu leio um capítulo do Antigo Testamento, amanhã eu vou ler um capítulo do Novo Testamento. Eu estava encerrando ontem, além de ler o livro de Josué, para entrar no livro de Juízes. Hoje eu já li o primeiro capítulo de Juízes, mas ontem eu encerrei o livro de Josué. E Josué, querido, nos seus dias de ancião, já pronto para partir dessa vida, porque a sua idade, e nós olhando para a Escritura Sagrada, nós vemos que Moisés já sabia que ele ia partir, assim como Josué na sua velhice, também Jacó na sua velhice, já sabia que ia partir, mas por causa da sua velhice. Então o final está chegando. Uma coisa que ele fez, após isso ele morreu, ele chamou, aleluia, todos os líderes de Israel, chamou todos os anciões de Israel, chamou a todos aqueles que tinham cargo depois, ele chamou todo Israel para se aproximar. E nós vemos que ali, meu amado Josué, o que mais Josué, ele contou novamente, Josué começou a repetir a história, a caminhada, e lembrando eles que deveriam obedecer, que ele haveria de partir, aleluia, dali para o Senhor, aleluia, mas Israel ia permanecer, a nação haveria de permanecer. Uma das coisas que Josué pediu, que eles viessem obedecer ao Senhor em qualquer situação, aleluia. E após Josué morrer, ali no capítulo 1 de Juízes, nós vemos ali, aleluia, as tribos de Israel obedecendo ao Senhor. Nós vemos ali que quando ali eles precisavam sair para poder lutar contra os seus inimigos, eles se reuniram ali na presença de Deus e orou ao Senhor, aleluia, quem deveria ir para poder lutar contra os cananeus. Ele buscou em Deus a sua direção. Ali nós aprendemos que ali ainda estava no primeiro amor, ali estava amando o Senhor, porque aquele ou aquela que ama o Senhor, irmãos, pede a direção de Deus, aleluia. Logo em seguida, dali a Juízo 1, logo em seguida o Senhor respondeu, aleluia, que deveria ser a tribo de Judá, que deveria, aleluia, enfrentar os cananeus. Meu amado, daquela forma, ali eu pude perceber, aleluia, que ali o inimigo, ali muito forte, que ele tinha ali destruído vários reis, e aquele rei, né, que é um nome bem difícil o nome dele, diz que ele quebrava a mão, né, do soldado, irmãos, quebrava a mão do soldado, para que o soldado não viesse mais lutar com uma espada, né, querido? E nós vemos que aquele rei era o costume do seu exército, já era ensinado para poder fazer isso ao inimigo. E naquele dia, quando o Senhor entregou aquele inimigo para Judá, né, irmãos? Judá deveria fazer a mesma coisa com aquele inimigo, da mesma forma que eles fariam com o inimigo, porque Deus disse para Judá que tinha entregado, aleluia, aquela nação, aleluia, a Judá. Oh, irmão, veja aqui a importância de nós, aleluia, obedecer ao Senhor em qualquer situação. A nossa vontade não pode ser o contrário daquilo que o Senhor concede. Levanta sua mão para o céu e fala: Senhor Jesus, me ajude a te obedecer. Aleluia. É isso que significa sujeitar-se a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Segunda coisa, por que devemos nos sujeitar a Deus? Tem um porquê. Por que devemos? Nós já sabemos o que é sujeitar a Deus. Agora, por que devemos sujeitar a Deus? Por que motivo devemos sujeitar a Deus? Provérbio capítulo 3, no versículo 5 e no versículo 6, fala desta forma: confiai no Senhor de todo o teu coração, não te inscreves do teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus
e Ele endireitará as tuas veredas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque devemos sujeitar a Deus. Aleluia. Porque precisamos confiar no Senhor de todo o coração. Confiar no Senhor. Olha bem, irmãos. Primeiro, confiar no Senhor. E segunda coisa, não se estriba, quer dizer, não se desvia. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, precisamos confiar de todo o coração. E segundo, não desviar, aleluia, no nosso entendimento. Aquele entendimento, irmão, que nós achamos que é assim, é dessa forma. Ainda mais, a pessoa ainda fala desta forma: eu estou sentindo. E tem uns mentirosos que falam: foi Deus que me falou. Foi Deus que me falou. Ainda coloca Deus no negócio. Nós estamos vivendo no tempo de um ditado: foi Deus que falou. Observa as lives do Facebook, do Quai. Observa as lives, irmão. Sempre começa: Deus me falou. É um ditado terrível. Nas igrejas por aí, Deus me falou. Ué, pastor, quer dizer que Deus não fala? Fala sim, irmão. Deus fala. Claro, eu creio que Deus fala, como Ele está falando na sua palavra. Mas toda coisa Deus falou. Que história é essa? É o sentimento, é a mente da pessoa, é o entendimento da pessoa. E quando a palavra fala, não te estribes, não se desvia de forma alguma. Aleluia. Se nós desviarmos, nós estamos perdidos. A Bíblia fala que se nós não obedecermos o Senhor, assim como o Senhor falou com Israel, falou com a nação de Israel: se vós obedecer, serás assim vitória, serás um sucesso. Mas se você não obedecer, todo o inimigo vai vir atrás de vocês. Vocês sofrerão por causa da desobediência. Não importa o que nós passamos, o aperto que nós passamos, a luta que nós passamos, não desviamos do nosso caminho. Isso é confiar. Aleluia. Bendito seja Deus. Se você olhar aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6, três pontos importantes. Você observa aqui neste versículo. Primeiro, você precisa confiar. Segundo, você não pode estribar do caminho. Terceiro, reconhecer em todos os seus caminhos. Aleluia. Reconhecer, irmãos. Olha, irmão, o que é que eu entendo aqui, amado? Que haveria uma cegueira espiritual. Ué, querido, hoje a igreja, muitos que falam que a igreja estão cegos espiritualmente. Fica assim, são cegos. Eu estava até comentando com a minha esposa, falei: filha, olha que eu fico assim abismado. Como que eu sou amigo de fulano, quando eu mais fulano estamos lutando por algo, ele está lutando por algo, né? Pelo cargo, vamos citar para você entender, e eu também estou lutando pelo mesmo cargo. Eu começo a bichar aquele irmão, eu começo a desfamar aquele irmão. Mas quando eu estou de frente com aquele irmão: ô meu irmão, ô meu amado, ô meu querido, eu falei: isso é traição. Eu não cresci assim. Eu sirvo a Deus, eu tenho 58 anos, eu sirvo a Deus mais ou menos. Aleluia. Eu conheci a Deus com 19 anos, faz as contas aí, vai. Eu conheci Jesus, eu tinha 19 anos de idade, irmão. Eu estou com 58 anos, 39 anos que eu conheço este Deus, que eu sirvo este Deus, querido. Amém. Eu não nasci na fé ontem, não. Falei: minha filha, na época que eu servi este Deus, quando ela ainda jovem, eu não via essas coisas, não. A pessoa era sincera com o outro. A pessoa, aleluia, respeitava o outro. Será que Deus pensa da situação na vida de uma pessoa assim? Irmãos, nós estamos vivendo nessa geração, uma geração triste, irmão. Irmãos, irmão contra outro. A coisa está feia, meu querido. A Bíblia fala: reconheça os teus caminhos
espiritualmente, quando nós endireitar os nossos caminhos na presença dele. Aleluia, aleluia. A pastora hoje ela foi ministrar, aleluia, como eu já falei, na Batista ali, Jequiná de Marco Freire. E ela sempre pega para mim primeiro, para depois ela pregar na igreja. Ela é assim, ela prega, e eu tenho que dar atenção. Se eu vou para o quarto, eu digo, estou ouvindo, minha filha. Se eu vou para o banheiro, eu falo, estou ouvindo. Se eu vou lá para o quintal, eu falo, estou ouvindo, minha filha, pode pregar. E ela prega, hoje ela prega um sermão, meu irmão. Eu sei a mensagem que ela vai pregar lá, Isaías capítulo 6. Quando Deus disse, quem enviará Isaías? Isaías disse, envia-me a mim. E ela pregou, e ela começou a contar a história do rei, irmão. E ela começou a contar a história do rei. E eu ouvindo ela ministrando para mim sobre a história daquele rei, o rei Uzias, a história de Uzias, o que estava acontecendo com a nação de Israel. É algo de chorar. Eu disse para ela, filha, a geração de hoje, filha, está vivendo isso aí. A história do Brasil é essa história aí, filha. Da mesma forma que Deus não estava feliz, tu acha que Deus está feliz com essa nação? E na história de Uzias fala também sobre a política. Fala um pouco sobre a política, porque está tendo problema nessa área lá. E ela disse, hoje eu não gosto de falar de política, mas eu sou obrigado a falar alguma coisa hoje sobre esse assunto. Porque o assunto chama para esse assunto, irmão. É a geração que nós estamos vivendo. Deus está entristecido. Interessante, irmão. Triste é a nação está caminhando neste caminho, mas não quer mudar as suas veredas. Como é que Deus vai mudar a história se a vereda não vai mudar? Eu estava ouvindo assim um vídeo dos famosos que já morreram. E o vídeo começou a passar todos os famosos que morreram. Certo que ali não estavam todos famosos, mas alguns famosos. Falei, Deus Santo, tantos famosos que morreram sem conhecer a Cristo como o único Salvador. Partiu sem Cristo. E cada vez mais o homem está afastando do Senhor. O homem está afastando de Deus, distanciando do Senhor. Ei, meu amado, é o reconhecimento dos caminhos. Quando alguém está reconhecendo o seu caminho, aí Deus começa a endireitar as veredas. Aleluia. Aleluia. Mas enquanto o homem não reconhece seu caminho, essa pessoa cada vez mais, meu querido, está afastando de Deus. Deus sabe o caminho certo. Aleluia. Ele conhece o caminho certo. E se nós pedimos a ajuda dele, aleluia, confiar nele, ele vai mudar a nossa história. Amém. Por isso que nós devemos, glória a Deus, aleluia, sujeitar a ele. Amém. Bendito seja Deus. Aprendemos nesta noite que é sujeitar a Deus. Nós falamos sobre o significado de sujeitar a Deus. E falamos também porque devemos sujeitar a Deus. Terceira coisa, aleluia, como nós sujeitamos a Deus na prática. Aleluia. Quero falar algo aqui. Como nós sujeitamos a Deus. Como nós colocamos em prática para sujeitar a Deus. Querido, estou vivendo também uma geração de igreja que a palavra é ministrada, é ensinada. Mas amanhã o irmãozinho que ouviu a palavra faz tudo ao contrário. Ele não faz o que a palavra diz, faz as mesmas coisas. Parece que não há mudança alguma. Será que essa pessoa não entendeu que? Por isso que é importante, amado, nós entender a palavra de Deus. Porque se nós ouvir a palavra, se nós não querer praticar a palavra, nós vamos continuar da mesma forma, irmãos. E nós estamos vivendo neste tempo. Eu estou falando com a igreja. Estou falando com a igreja assim que ouve a palavra. Irmãos que ouvem a palavra, mas não praticam o que a palavra está dizendo. Aleluia. Ei, amado, assim estava Israel. Assim estava a nação de Israel. Ouvia os profetas, as mensagens dos profetas que Deus enviava, mas continuava praticando as mesmas coisas. Querido,
Eu não estou falando aqui, neste momento, com pessoas que não conhecem a Deus. Estou falando, irmãos, com pessoas que conhecem a Deus. A coisa, irmão, está triste, está horrível, está difícil. Ei, amado, está muito diferente. Então nós, ainda há alguém que busca, ainda há alguém que é sincero, deve continuar sendo sincero, deve santificar a sua vida na presença de Deus. Amém. Deus está procurando os verdadeiros, Deus está procurando os sinceros para buscar a Ele, para estar na sua presença. A palavra de Deus nos fala no Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para meus pés a tua palavra, Aleluia. luz para o meu caminho. Bendito seja Deus. Ei, amado, aleluia. Aleluia. Você só vive na escuridão se você decidir viver na escuridão. Mas a tua palavra fala que, aleluia, que a sua palavra é a luz para o nosso caminho. Amém. Aleluia. Eu mesmo não congregaria numa igreja que não tem palavra, de forma nenhuma. Congregaria numa igreja que tem a palavra e vive a palavra. Amém. Aleluia. Que vê o dia a dia daquela pessoa. Alguém que prega, mas não vive a palavra, irmão, não adianta de forma nenhuma. Está vendo as mesmas coisas. Eu congregaria numa igreja que pregaria a palavra e viveria a palavra. Amém. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil, pois a palavra é o caminho. É a lâmpada para os nossos pés, é a palavra luz para o caminho. Irmãos que estão andando em caminhos escuros, porque está longe da palavra. Porque a palavra mostra que nós somos, a forma que nós estamos. Adianta eu estar no altar pregando e viver brigando com a esposa? Adianta eu estar pregando a palavra e machucando os irmãos, com falsidade e com traição? Não, de forma nenhuma, é maldição isso. Precisamos, amado, aleluia, glória a Deus, sujeitar a Deus através da prática da palavra. Amém. Praticar a palavra é uma forma de sujeitar a Deus. Praticar a palavra, querido, aleluia, não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Bendito seja Deus. Sujeitar é obedecer a palavra em oração e entregar por completo a presença de Deus. Aleluia. A prática da palavra é importante. A pastora Lídia hoje fez a leitura, aleluia, sobre, aleluia, a palavra de Deus. Quando ela, aleluia, é liberada pelo Senhor. Quando o Senhor abre a sua boca e a palavra é liberada, diz que a palavra ela sai, irmãos, aleluia, com grande poder, e vai cumprir aquilo, aleluia, que foi o que mesmo? Determinado. O que eu entendo com isso, querido? Que a palavra ela cria, ela forte. A palavra é tremenda. Aleluia. Aleluia. Eu volto a falar sobre o testemunho daquela médica, aleluia, que eu andei postando em alguns grupos. Aquela médica contando, e dá a entender que aquela médica ela não é crente, mas, aleluia, o que Deus fez naquele hospital, né, onde estavam os médicos reunidos para dar o óbito para aquela criança. Ali tinha os médicos, né, irmãos, estavam esperando a família chegar, e tinha chegado a mãe, o pai daquela criança, mas faltava ainda um membro da família que era a avó. A avó ainda não tinha chegado, mas a avó chegou. E a avó é uma mulher que temia a Deus, que teme a Deus. Testemunho muito forte, querido. E diz a Bíblia, diz que a própria médica que ia fazer o óbito daquela criança, irmãos, daquela criança, ela ia fazer o óbito, e aquela vozinha disse: não faça o óbito agora não, porque meu Deus vai ressuscitar essa criança nessa noite. Aleluia. E aquela médica contando, aquela vozinha abriu a boca e começou a declarar palavras, a palavra de Deus, e começou a orar com autoridade sobre a palavra. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu me alegro com isso, irmão. E disse que aquela vozinha começou a clamar a Deus, declarando a palavra. A palavra, irmão, a palavra de Deus, aleluia. Aí os médicos olhou para a criança, diz que a criança ali morta, né? Sem respirar, porque os médicos sabem quando a pessoa morreu, claro que os médicos sabem. Ele ia já fazer o óbito. Aí a médica olhou para aquela criança
E diz que aquela criança estava mudando, irmão, de cor. A criança começou a mudar de cor. A vida começou a chegar naquela criança. E diz que aquela avó começou a clamar e declarar a palavra de Deus. Quem me mandou, irmãos, esse testemunho, aleluia, foi o evangelista que eu consagrei em São Paulo. Ele mandou para mim, lá em São Paulo. Ele mandou para mim no meu privado. Aleluia. Eu peguei, não tem esse vídeo em lugar nenhum. Peguei um vídeo, coloquei no meu canal do YouTube e depois eu mandei para as pessoas. O evangelista Mauro que mandou para mim. Aleluia, lá de São Paulo. E ali, aquela médica olhou, viu a aparência daquela criança e viu aquela vozinha orando e declarando a palavra. Aleluia. Daqui a pouco os médicos foram pedir a olhar a criança. Diz a Bíblia, aleluia, o milagre já estava acontecendo. E a criança começou o que mesmo? A respirar. A criança ressuscitou. Aleluia. A palavra de Deus é verdadeira, irmãos. A palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus, irmão, quando ela é liberada, Deus honra aquele que tem fé. Diga glória a Deus. Tem pessoas que têm fé aqui. Deixa os olhos aí e começa a declarar. E começa a declarar. E começa a declarar. Você que tem fé, somente para aqueles que têm fé. Começa a declarar que Deus mudará a história, irmãos. Aleluia. A palavra ela é verdadeira. Aleluia. Esta é a prática da palavra. Quando nós praticamos a palavra, nós estamos sujeitando a Deus. Aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Então aprendemos nesta noite que sujeitar a Deus. E aprendemos o significado de sujeitar a Deus. Aprendemos também que devemos sujeitar a Deus. Aprendemos também, aleluia, a prática de sujeitar a Deus. Aleluia. Para finalizar esta ministração nesta noite, aleluia, bendito seja Deus. Eu quero falar sobre a quarta coisa, da forma de nós sujeitar a Deus. O resultado de nós sujeitarmos a Deus. Quando nós sujeitamos a Deus, também há um resultado. Aleluia. Nós pregamos que você já entende o significado. Pregamos também, aleluia, aleluia, que devemos, porque devemos sujeitar. Aleluia, e devemos praticar a sujeição ao Senhor. Aleluia. E eu quero fechar essa ministração, que há um resultado quando nós sujeitamos a Deus. Glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 10, onde nós lemos desse: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Bendito Deus. seja Deus. Quando nós humilhamos ao Senhor, perante o Senhor, a exaltação só vem após quando nós se humilhamos na presença de Deus. Agora nós não entendemos, muitos não entenderam, o judeu muitas vezes não entendeu, e muitas vezes nós não entendemos o caso de Davi, a situação de Davi. Davi, ele entendia muito isso, aleluia. Deus amava Davi por causa da sinceridade de Davi, também da humildade de Davi, aleluia. É a forma que Davi se humilhava na presença de Deus. Se nós lermos e meditar, aleluia, Salmo 51, nós vemos ali que ele, aleluia, quando Davi chega após Davi pecar, porque aquele Salmo 91 é uma oração de quebrantamento de Davi após o seu pecado, quando Israel estava pronto para apedrejar Davi. E quando o profeta Natan chegou e denunciou o pecado de Davi, Davi, ele saiu dali e foi para o cenáculo, foi ali para o tabernáculo. E Davi todos que não poderia entrar no tabernáculo. A história, esta Bíblia conta que Davi entrou para o tabernáculo. Então cremos que aquela oração foi feita ali na presença de Deus, porque conta-se a história
irmãos, aleluia, a história esta bíblica que Davi abraçou com a arca. Conta a história esta bíblica, aleluia. Eu não estava lá, eu não vi, conta a história esta bíblica que ele abraçou com a arca. Aquele que tocasse na arca, irmãos, né? Tocasse na arca, era fulminado com fogo, né? E ali Davi, após a oração, e se quebrantar na presença, se humilhar na presença, ele abraçou com a arca. Eu creio, aleluia, que Tiago, irmão, com esse conhecimento, ele fala com toda a segurança. Aquele que se humilhar na presença do Senhor, aleluia, o Senhor vos exaltará. Em outras palavras, o Senhor não matará, o Senhor não destruirá, porque essa pessoa se renunciou, se quebrantou e confessou o seu pecado, aleluia. E naquele momento, irmãos, o Senhor perdoou Davi daquela forma. Se você olhar para a história de Davi e olhar para a história do rei Saul, se você olhar, mas o rei Saul, irmãos, não pecou como Davi pecou daquela forma. Saul pecou sim, mas o pecado que Davi pecou, Saul não pecou. Mas quem o Senhor, aleluia, perdoou foi Davi, porque Davi se quebrantou e confessou e se humilhou na presença de Deus. Então aquele que se humilha, não importa o que ele praticou, que ele caiu, mas se ele se humilhar, pedir perdão, Deus o perdoará e exaltará, o que aconteceu com Davi. Por isso, aleluia, que a Bíblia diz, irmãos, que Davi é um homem de coração íntegro ao Senhor. Aleluia. Oh, meu amado, não estou dizendo para você pecar, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você ser humilde, se humilhar, como Davi se humilhou na presença. E após você se humilhar, aí sim vem a exaltação. Quantas pessoas, irmãos, tem orado, Deus me exalta, Deus me exalta, Deus me honra naquilo, Senhor me honra nisso, Senhor. Oh Senhor, por que isso? Mas nunca quer se humilhar e pedir perdão ao Senhor, nunca quer se quebrantar na presença do Senhor, mas quer que Deus exalte. Mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que a exaltação só vem depois que nós se humilhamos na presença de Deus. Verdadeiramente, Deus exaltará sim, Deus exaltará sim todos aqueles que se humilham diante de Deus. Aleluia. Este é o resultado de todos aqueles que sujeitam a Deus. A sujeição, há uma exaltação no tempo certo. Aleluia. Esse tempo não é do homem, esse tempo é de Deus. Esse tempo não é da nossa vontade. Este tempo de exaltação, aleluia, é do Senhor. Bendito seja Deus. Ah, meu amado, meu querido, aleluia. Olhando para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos aqueles que se humilhou na presença foi exaltado. Eu não vejo, meu irmão, vem na minha mente agora, eu preciso falar deste homem, porque eu estou falando de um assunto muito importante, de nós humilhar. Ei, querido, o rei Ezequias, aleluia, amava muito o seu filho Manassés, seu filho querido. E Manassés viu seu pai governando. O seu pai era um homem obediente ao Senhor, temia o Senhor. Mas após o rei Ezequias morrer, Manassés foi o sucessor do seu pai Ezequias. Mas Manassés, diz a Bíblia, que fez completamente ao contrário do seu pai Ezequias. Foi um mau rei, o rei que levou Israel a pecar. Israel a pecar, irmãos, terrivelmente. Esse rei Manassés, ele foi tão terrível que ele sacrificou os seus filhos ao rei. Foi um terrível rei. E Deus, naquele momento, com a sua misericórdia, olhava para Manassés e via aquela situação que encontrava Manassés. Deus, o seu grande amor, ao mesmo amor que Deus tem para conosco,
para cada um de nós. Olhava para os feitos passados do rei Ezequias. Sabia, meu irmão, que Deus olha? Sim, vou te provar na Bíblia que Deus olha para os feitos do teu pai do passado, ou dos teus avós do passado. Quando Deus fala com o homem, para a própria Israel, Deus se vai lembrar: eu sou o que mesmo? O Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ué, por que Deus lembrava de Abraão? Por que Deus lembrava de Jacó? Por que Deus lembrava, irmão? Por causa da fidelidade de Abraão, por causa da fidelidade de Jacó, por causa da fidelidade de Isaac. Então Deus, ele olha para os feitos, sim, aleluia. Da mesma forma, irmãos, aleluia, Deus, ele olhou, aleluia, quando ele olhou e viu o estado de Manassés, Deus lembrou, aleluia, de Ezequias, aleluia, seu pai, que foi um rei fiel, temente a Deus. Então Deus foi paciente também, Deus foi misericordioso. O que Deus fez? Deus levantou um inimigo forte contra Manassés. A Bíblia diz bem claro que levou Manassés para cativo. Olha bem, irmãos, olha bem, meu amado, para que aquele homem viesse se humilhar na presença de Deus. Ah, meu amado, muitas vezes nós não entendemos, querido, não entendemos muitas provas que irmãos têm passado, e muitas vezes nós queremos comprar, queremos ajudar uma pessoa que está passando por uma prova como essa, uma prova terrível, nem sabe o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa tem feito ou está fazendo, e nós queremos ajudar a tirar aquela pessoa da prova. Não é, irmão? Quem é doido de levantar para ajudar Manassés? Manassés era um rei. Por isso que eu te falo, meu irmão, é melhor olhar para a história da pessoa, saber quem é a pessoa, para você não colocar sua mão, meu irmão, não colocar sua mão no enxame de abelha, para você não vir, meu irmão, nem irmão Deus entristecer com você. Então, meu amado, ali ninguém ajudou Manassés. Manassés foi para o cativo. Diz a Bíblia que Manassés foi amarrado. Deus perdoou Manassés. A Bíblia diz, eu não vejo na Bíblia nenhum rei que voltou para o seu trono, mas Manassés Deus trouxe de volta. Veja o que é humilhar na presença de Deus, porque ele se humilhou, porque ele confessou, porque ele reconheceu o seu erro, pediu perdão, confessou o Senhor, e Deus naquele momento, aleluia, este homem sujeitou a Deus no sofrimento. Deus pegou Manassés pela mão, trouxe Manassés do cativo de volta, e diz a Bíblia, a minha Bíblia, a tua Bíblia, que Deus colocou novamente Manassés no trono de Israel, para voltar a governar. Olha, irmão, que coisa tremenda, um Deus que restaura aquele que humilha, um Deus que transforma aquele que humilha, um Deus que resgata aquele que humilha, aquele que busca o Senhor. Então humilhai perante o Senhor, e a exaltação está chegando. Quem quer levanta a mão, glória a Deus, exalta o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Quem rende a Deus experimenta a paz. Aleluia. 3 coisas que a pessoa que rende a Deus tem. Pode anotar aí. Primeira, a paz interior. Amém. Segunda coisa, a vitória. Amém. E a terceira coisa, a pessoa humilhada, que se humilhou a Deus, ele vai achar novamente a direção. Glória a Deus. Manassés, Deus levou de volta, e ele achou novamente aquilo que tinha perdido, a direção, e se tornou novamente ser rei de Israel, no local do seu trono. Aleluia. Sujeitai-se a Deus, é a chave para a vida de propósito. Aleluia. E para a vitória espiritual. Aleluia. Nós temos um propósito nesta terra. Nós não viemos este mundo por um acaso, não. De forma alguma. Nós temos propósito para cumprir. Amém. Aleluia. E de forma, se nós sujeitamos a Deus, nós vamos cumprir sim este propósito. Aleluia. A nossa vida espiritual tomará outro nível, sim. Porque o Senhor está no controle. Quando nós se colocar debaixo da vontade de Deus e viver seguro na presença de Deus,
sua vontade e guardando, aleluia, a sua palavra. Eu não sei se você está entendendo a importância de nós sujeitarmos a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Eu sou uma pessoa que pesquisa muito na internet. Eu não vou mentir. Pesquei agora que tem o IAI. Aí eu vou lá no fundo do poço e volto. Vou em assunto lá longe. Eu gosto de pesquisar. E eu estava pesquisando sobre a igreja de hoje. Porque eu quero fazer um TCC. O bacharel que eu estou fazendo, eu quero falar sobre a reforma da teologia da igreja. E eu estou estudando vários assuntos para fazer esse trabalho. Eu estava pesquisando sobre a igreja. A igreja, quando ela houve a reforma, é a igreja de hoje. Fiquei assustado, irmão, como está a igreja de hoje. Eu fiquei assustado. Fiquei espantado. Falei, meu Deus, essa igreja é a igreja do arrebatamento, Senhor. Coisa terrível, meu amado. Se você não estiver preparado, meu irmão, você se tem que ter na fé. Por isso que eu não aconselho todo mundo fazer curso de bacharel, porque você vai ter que pesquisar. E se você pesquisar, você vai encontrar coisas que você vai ficar espantado, aterrorizado. Então, meu amado, se tu é a igreja do arrebatamento, sujeita a Deus e continua obedecendo a Ele. Glória a E Deus. Deus renovará a nossa vida e nos ajudará. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo isso. Aleluia, vai vir sim o avivamento. Eu creio no avivamento. Amém. Eu estava num congresso, estava eu, o pastor Panete estava também nesse congresso. Que veio aquele americano, aleluia. No dia que eu estava lá também, que eu lembro o senhor. Nós estamos nesse congresso, aleluia. Quando aquele americano falou que veio uma águia voando lá para Paracaju. Você só estava nesse congresso, sim. E a águia voou, procurando lugar para pousar. E ele falava de avivamento. Eu recebi aquela palavra, sim. E eu creio nesse avivamento, sim. Eu creio nesse avivamento. Aleluia. Quem crê, irmão, no avivamento, eu creio. Amém. Pastor, ainda vai ter avivamento? Vai ter avivamento, sim. Deus vai viver essa igreja. Deus não vai arrebatar a igreja antes do avivamento. Glória. Deus não vai arrebatar a sua igreja antes do avivamento. O que é avivamento? Trazer vida à igreja. Trazer vida à igreja. Amém. Trazer vida ao seu povo. Aleluia. Glória, aleluia. A igreja do arrebatamento terá vida, irmão. Eu creio nesse avivamento. Aleluia. Mas a igreja do arrebatamento é a igreja que sujeita a Deus. A igreja do avivamento é aquela igreja que renuncia tudo. Aquela que renuncia e sujeita a Deus. E ama a Deus sobre todas as coisas. Sim, essa igreja será avivada. Essa igreja será renovada. Ela será sim renovada e cheia da presença do Espírito Santo. Se você está aqui nesta noite, faz parte dessa igreja, se alegra no coração, adora a Deus. Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo. A graça de Deus está aí na nossa vida, irmãos. Em nome de Jesus, fica de pé. Fica de pé, porque é homicídio, é hora de terminar o culto. Fica de pé em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Glória Nós a te Deus. amamos. E eu creio. Essa igreja crê no avivamento. Essa igreja crê no avivamento, Senhor. Aleluia. É por isso que eu ministrei nesta noite. Sujeitai-vos ao Senhor. Precisamos sujeitar. Precisamos descer na tua presença. Estamos aqui, meu Pai, dispostos para descer na tua presença, para descer na sua graça, para descer na sua unção. Amanhã sim, sinta a presença do Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus, fala a língua, fala mistério, seja renovado com o Espírito Santo. Sujeita a Deus, sujeita ao Senhor da tua vida, sujeita a Ele, desce na presença
O Espírito Santo está no meio da sua igreja. Fala a língua aí, fala a língua aí, igreja. Fala a língua aí, diácono, diaconisa, missionária, lá fala a língua. Sinta a presença do Espírito. Seja batizado, seja avivado. Deus
Amém. Já foi apresentado. Pastor Cornélio, a missionária Rosângela. Rosângela. Amém. Glória a Deus. Todos os irmãos aqui presentes. Aleluia. Deixa eu dar Louvado seja uma Deus. terça-feira, às 19h30, discipulados, todo discipulado são santificados. Aleluia. Glória a Deus. Santificação, amém. Amém, Na Jesus. revista ainda, nós estamos dando. Terça-feira, 19, sexta-feira, às 19h30, noite da bênção. Amém? Amém. Sexta-feira. Com a pastora Silvana ministrando, sexta-feira. Amém. Glória a Deus. E domingo, às 18 horas, começa às 18 horas, termina às 20 horas. Já passou o horário, já. É 20 horas, 20 minutos, mas termina às 20 horas, amém? E domingo é a ceia do Senhor. Amém. A ceia do mês de abril. É Glória a domingo, Deus. às 18 horas. Aleluia. Amém, para a glória de Deus. Amém, Esse é o Jesus. Tem alguma coisa para falar, pastor? Tem? Amém? Então nós vamos em Mas, amém? Em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão online. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém, querido? Obrigado a todos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que o aleluia. amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo. Esteja no meu coração, esteja no seu coração. Declara assim: na minha família. Na minha família. Para sempre. Para sempre. Amém, Jesus. Amém. Está encerrado. Cumprimento o nome de Jesus. Amém.